Olá, bem-vindos. Hoje vamos explorar aqui um território que me parece fascinante. É aquele ponto onde a nossa vida profissional, não é? Aquilo que nos ocupa tanto tempo e que molda tanto quem somos, onde isso se encontra com as nossas convicções mais profundas, a nossa fé. Como é que estas duas coisas funcionam juntas? Devem ficar separadas ou há forma de as integrar? De uma maneira que faça sentido. Para nos ajudar nesta exploração, temos connosco um excerto, é de um texto da ASPEC, a Associação Portuguesa de Empresários e Gestores Cristãos, chama-se Reaproveitando Vocação, Pescadores de Homens, e o autor é Chris Simpson. A ASPEC, pronto, dedica-se precisamente a isto, a explorar estas ligações entre fé e trabalho. A nossa missão aqui hoje não é tanto encontrar respostas fechadas, acho eu. É mais investigar a fundo a ideia principal que o Simpson apresenta. E é esta: viver a fé ativamente não significa deitar fora as competências, a experiência, a identidade profissional que já temos. Pelo contrário, ele sugere que tudo isso pode ganhar um novo propósito. Portanto, vamos lá analisar esta ideia de que a vocação pode ser reaproveitada e não simplesmente substituída ou esquecida. Para tanta gente, a profissão é quase tudo, não é? Define muito quem a pessoa é. Investimos anos a estudar, a ganhar experiência. Construímos uma identidade à volta do que fazemos. O que é que acontece então quando a fé entra nesta equação de uma forma mais presente? Qual é o impacto nisso tudo? Nesta identidade ligada ao trabalho? Essa é mesmo essa atenção que o texto do Chris Simpson tenta abordar. E ele faz isso partindo de uma imagem muito, muito conhecida, mas que se calhar nem sempre analisamos assim tão a fundo. O chamamento dos primeiros discípulos por Jesus. Especificamente Pedro e André, como está em Mateus 4,19. A frase-chave é: segui-me e eu vos farei pescadores de homens. O interessante aqui, e o autor sublinha isto bem, é pensar naquilo que Jesus não lhes disse. Ele não disse: olhem, larguem as redes para sempre, esqueçam o mar, os peixes, o tempo, isso não serve para nada agora. Uhum. É uma nuance importante, essa. Ele não invalidou o que eles eram. Exatamente, pelo contrário. Ele reconheceu quem eles eram. Eram pescadores, pescadores experientes, e indicou que essas mesmas competências, essa intuição deles, não é? A familiaridade com o trabalho duro, a paciência, que tudo isso seria agora aplicado num contexto diferente, com um objetivo, bem, transcendente: pescar pessoas. Trazê-las para uma nova realidade, o reino de Deus, como diz a Bíblia. Ou seja, para uma nova forma de viver, sob a orientação de Deus. Não foi anular, foi reorientar. Ok, vamos aprofundar isto. Essa distinção que o autor faz entre reaproveitar e substituir parece mesmo ser o ponto central. Quer dizer, não é um começar do zero, ignorando tudo o que veio antes. É mais um reconhecimento de que a pessoa que somos hoje, com as aptidões, os instintos, as rotinas, até os contactos profissionais, foi moldada por um conjunto de experiências. E a proposta, segundo o Simpson, é que essa bagagem toda não só não é inútil, como pode ser precisamente aquilo que Deus quer usar. É pegar no que já existe e dar-lhe um novo sentido, uma nova direção. Mas que implicações é que isto tem? Sugere que nada na nossa formação é por acaso? Que tudo conta? É precisamente essa a linha de pensamento que ele desenvolve. Ele argumenta que o chamamento do Evangelho muitas vezes é interpretado quase como uma exigência para fazer tábua rasa. Limpar o passado, a carreira, a formação, a história pessoal, com os altos e baixos. Mas Simpson contrapõe isso. Ele sugere que o convite de Cristo não é para descartar, mas sim para entregar. Entregar o quê? Bem, tudo. A nossa história completa. E aqui está um ponto que acho fascinante no argumento dele, a ideia da soberania de Deus sobre todas as nossas experiências. Não só os talentos óbvios ou as coisas boas, mas também a educação formal, as redes de contactos que fomos criando e até as lutas, as dificuldades, os fracassos. Na perspectiva do autor, olhar para isto tudo como irrelevante ou como algo a abandonar seria não só um desperdício. Desperdício de capital humano, de experiência. Mas seria também, de certa forma, uma falta de reconhecimento do trabalho que Deus já podia estar a fazer na vida dessa pessoa, moldando-a, preparando-a através dessas mesmas coisas. Entregar, neste contexto, parece significar isso: colocar tudo à disposição.
Confiar que até o que parece menos espiritual pode ser usado. Isso leva-nos a um ponto muito prático, não é? Porque é fácil falar na teoria, mas como é que isto acontece na vida real? O autor, o Chris Simpson, ele usa a própria experiência para ilustrar isto, certo? Ele teve uma carreira peculiar, digamos. Sim, e é um exemplo forte, porque vem de um ambiente que muitos considerariam puramente secular e até de alta intensidade. O Chris Simpson passou vários anos no Serviço Secreto dos Estados Unidos. Estamos a falar de uma profissão focada na proteção de altas figuras, não é? Na antecipação constante de ameaças, ambientes de enorme pressão, exigência de segurança, uma missão muito concreta, muito terrena, podíamos dizer. Um mundo à parte, sem dúvida. Como é que ele liga essa experiência à ideia de reaproveitar a vocação? Ele partilha uma história específica, uma anedota que serve quase como um microcosmos desta ideia. Ele estava numa missão particularmente complexa, garantir a segurança para uma visita da primeira-dama dos Estados Unidos a uma área remota, na selva do Camboja. Imagina o cenário. Isolado, culturalmente diferente, desafios logísticos e de segurança enormes. Uma tarefa 100% focada no protocolo, na vigilância, na prevenção. Pronto. Contudo, foi precisamente nesse contexto, durante essa missão exigente e girada aparentemente de qualquer propósito espiritual, que algo inesperado aconteceu. E o que foi que aconteceu? Nesse ambiente ele começou a falar com o outro agente, um colega que vinha de Nova Iorque. Uma conversa que começou provavelmente sobre as dificuldades da missão, sobre estarem longe de casa, as pressões do trabalho, o normal entre colegas naquela situação. No entanto, essa conversa inicial, que nasceu ali da camaradagem profissional, forjada pelas circunstâncias, foi a semente para algo muito mais fundo. Se ligarmos isto ao panorama geral que estamos a discutir, vemos aqui o tal reaproveitamento em ação. A estrutura do trabalho, a missão em si, tornou-se o catalisador. É aqui que fica mesmo interessante. Quer dizer, não foi uma iniciativa planeada de evangelização num contexto religioso. Foi algo que surgiu organicamente, dentro da rotina profissional. Precisamente. E o mais notável é que essa relação não foi passageira. Aquela conversa inicial, lá na selva do Camboja, evoluiu para anos de amizade, de orientação espiritual mútua, de oração conjunta, um verdadeiro discipulado, que, segundo o Simpson, continuou até ao fim da vida desse colega. O ponto crucial que ele realça é este. Esta dinâmica de fé não aconteceu apesar da profissão exigente dele. Aconteceu através dela. As longas horas, os locais remotos, a necessidade de confiar nos colegas, tudo isso criou espaço para esta ligação se formar e aprofundar. A própria missão secular tornou-se o veículo para um propósito espiritual que durou. Isto desafia um bocado aquela ideia de que temos de procurar oportunidades ministeriais fora do nosso trabalho, não é? Sugere que o próprio trabalho, por mais secular que pareça, pode ser o campo de ação. É exatamente essa a implicação. O texto argumenta que nenhum aspecto da nossa história, da nossa formação académica ou profissional, ou mesmo das rotinas diárias, é inerentemente irrelevante para um propósito maior. Atividades que nós classificamos como apenas trabalho ou responsabilidades que parecem puramente técnicas, administrativas, podem ser, na verdade, os instrumentos que Deus escolhe usar para os seus fins. Seja para moldar o nosso caráter, para servir outros de formas inesperadas ou para criar pontos de relacionamento, como no exemplo do Simpson. Portanto, o convite a uma fé mais profunda não é, segundo esta visão, um convite a abandonar o barco da nossa vida atual. Não. É antes um convite a entregar o lemo, a colocar tudo o que somos e temos, as competências afinadas, as experiências vividas, boas e más, as relações que estabelecemos nas mãos de Deus, com a confiança de que Ele tem a capacidade e o desejo de lhes dar um novo propósito, uma nova direção, alinhada com os seus objetivos maiores, aquilo que o texto chama de sua glória. Então, resumindo as conclusões-chave que saem desta reflexão do Chris Simpson, quais seriam os pontos essenciais a reter? O texto articula várias conclusões que se ligam umas às outras. Primeiro, a ideia de que os dons, os talentos e até a posição atual de cada pessoa não são acidentes. Foram dados ou permitidos por uma razão, mesmo que essa razão não seja logo óbvia, tenham um propósito. Segundo, tentar criar uma separação assim, estanque, entre a chamada espiritual e o contexto de vida concreto, a profissão, a família, a comunidade, é um erro fundamental.
É falhar em compreender a natureza integrada da vida e do próprio chamamento. A vida espiritual não acontece num vácuo, acontece no meio das realidades do dia-a-dia. Terceiro e talvez o ponto mais central. A chamada de Cristo, tal como vimos com os pescadores, não visa apagar a nossa história ou anular as nossas competências. Pelo contrário, visa declarar um novo propósito para tudo isso. É uma reorientação fundamental. Simpson usa uma imagem poderosa. São as mesmas mãos que antes trabalhavam, os mesmos instintos que foram apurados ao longo do tempo, mas agora colocados ao serviço de uma nova missão, sob a orientação de um novo Senhor. Essa ideia da reorientação é forte, mas levanta uma questão, não é? Levanta se todas as competências e experiências podem ser reaproveitadas, como é que esta perspectiva apresentada no texto sugere que lidemos com profissões ou tarefas ou competências que parecem, assim à primeira vista, moralmente neutras, ou talvez até difíceis de ligar diretamente a um propósito espiritual óbvio? Estou a pensar em trabalhos muito técnicos ou rotinas muito administrativas. O texto dá alguma pista sobre isso? Bem, o texto não entra em estudos de casos específicos para cada profissão, isso não. Mas a lógica central do argumento do Simpson oferece uma direção. A ênfase está sempre na ideia de entrega e confiança na soberania de Deus. Se Deus é soberano sobre todas as experiências, como o autor defende, então mesmo as tarefas que nos parecem neutras ou desligadas podem ter um lugar no seu plano. A perspectiva do texto sugere que a questão não é tanto como é que esta tarefa específica serve a Deus de forma óbvia, mas sim se estamos dispostos a fazer essa tarefa e a viver essa profissão com uma atitude de entrega, procurando honrar a Deus na forma como trabalhamos, com integridade, com excelência, respeito pelos outros, e estando abertos a que Ele revele ou crie ligações e propósitos inesperados, tal como aconteceu com Simpson no Camboja. A nossa responsabilidade é a entrega e a fidelidade no aqui e agora da nossa circunstância. Revelação do propósito maior ou a criação de novas oportunidades através dessa circunstância, isso pertence a Deus. O foco está mais na atitude do coração e na disponibilidade do que propriamente na natureza da tarefa em si. Percebo, não se trata tanto de encontrar uma aplicação espiritual direta para cada martelada ou cada folha de cálculo, mas sim de consagrar a totalidade da nossa vida profissional, confiante que Deus pode usar qualquer parte dela. Recapitulando então a ideia central desta nossa análise, baseada na reflexão do Chris Simpson, a fé vivida de forma integrada não vem para apagar quem somos ou o que aprendemos a fazer. Não exige que deitemos fora a nossa identidade profissional ou as competências que custaram tanto a ganhar. Pelo contrário, o texto sugere que a fé tem o potencial de reaproveitar essas mesmas características, infundindo-lhes um novo significado, uma nova missão, um propósito renovado. Então, o que é que tudo isto significa, na prática? Para a forma como podemos encarar o nosso trabalho, as nossas relações profissionais e até as rotinas diárias? Penso que o significado prático pode ser bastante libertador e, ao mesmo tempo, desafiador, claro. Leva-nos a olhar para as nossas vidas de uma forma menos fragmentada, onde o sagrado e o secular não são gavetas separadas, mas sim dimensões interligadas da mesma existência. E deixa-nos, talvez, com um pensamento final para refletir, que deriva diretamente da lógica do texto. Se partirmos do pressuposto, como faz o autor, de que Deus tem esta capacidade e intenção de reaproveitar tudo, sem desperdiçar nenhuma experiência, nenhuma competência, nenhuma relação, então a pergunta que fica no ar é esta. Que capacidade aparentemente mundana, que experiência passada que talvez achemos irrelevante, ou que rotina diária na vida de alguém, poderá estar, neste preciso momento, à espera de ser vista sobre uma nova luz? À espera de um novo propósito que ainda não vemos, ou de uma ligação inesperada que Deus possa querer criar através dela. Fica a sugestão para uma reflexão pessoal. Como é que o percurso único de cada um, com todas as suas curvas, desafios, aprendizagens, pode ser um canal para algo mais, de formas que se calhar ainda nem consideramos. É um convite a olhar para o nosso próprio barco de pesca e perguntar: que nova missão poderá estar reservada para ele?